Muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Agradeço a você por estar aqui novamente, assistindo ao vivo ou depois. Hoje nós teremos como convidada a nossa querida Pati Zuppo, ou Palhaça Semila, como muitos conhecem na palhaçaria e também no elenco do Nariz. E a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a experiência dela, ela que é professora de fotografia, estudou várias frentes aí, várias linguagens da fotografia como um todo, inclusive fora do país, e também é palhaça, né? Então ela entende bastante dessa coisa de como ser palhaço e como precisar produzir com poucas coisas, né? E aí ela se especializou também em algo que está muito na nossa mão, que é o celular. Então ela dá curso também de como utilizar melhor as ferramentas que o celular entrega enquanto fotografia. Muita gente não sabe, mas o celular é uma baita potência de produção e tem bastante coisa aí para ser explorado. Beleza? Ao fundo vocês ouvindo um pouquinho aqui de Mayumi, quase sem querer. E antes disso eu vou dar um oi aqui para vocês. Lenita, que sempre está aqui com a gente. Júnior Bertin. O pessoal que vai chegando. Aqui embaixo tem uns aviãozinhos, se você puder mandar para quem você acha que esse assunto vai interessar. Um dado importante é que tem acontecido de muitos parceiros, amigos da palhaçaria estão produzindo muitos conteúdos muito bons, né? Então a gente fica feliz que tanto no mesmo horário da nossa live e outros dias tem um monte de opção, o que é legal, né? E o que é bom também é que fica tudo gravado, então você pode assistir aqui, pode assistir lá e assistir aqui, e esse material que antes não era produzido agora passa a fazer mais sentido, passa a ser compartilhado em massa, e isso é bem legal, isso é bem bacana, né? Estiling tá por aqui, a Linda Mir também, nossa amiga, parceira. Então vamos lá, vamos começar. Pati, começaremos com você hoje, fazendo parte do nosso time feminino, né, da semana passada também. Para avisar para vocês, na quarta-feira nós teremos a segunda parte sobre a história de como nasceu o nariz de látex aqui no país, e será com a Marina Kinan. Não perca, tá? Eu vou chamar aqui Pati Zuppo, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui. Mas é perceber. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem por aqui, nos dê um oi, vão mandando suas perguntas. E aí, Pati? Oiê! E aí, tudo bom? Tudo? Consegue me ouvir aí direito? Pra mim tá tudo Peraí. certo aqui, tá? Tá. Eu botei esse foninho de ouvido pra ficar mais fácil. De vez em quando o fone ele dá eco, mas o seu hoje tá perfeito. Ah, então tá bom. Tranquilo. Pati, obrigado por aceitar o convite, né? Você que é uma amiga aí de Que longa isso, data. achei introdução. Amiga de longa data nossa e é também do Nariz, né? Do nosso elenco. Então entende muito o que é produzir, o que é criar com a palhaçaria, quais são as dificuldades. E nesse período que a gente está passando meio maluco, tem muita gente criando coisas, né? E aí a gente quer trazer algumas dicas que você já passou para nós aqui no Nariz e já melhorou muito, tanto das produções dentro do grupo, mas individualmente cada um pegou e começou a fazer o seu próprio trabalho também com algumas dicas que você deu. E queria que você trouxesse um pouquinho isso, compartilhassem com a gente essa tua experiência, como é que você iniciou na fotografia, qual que é a relação com a palhaçaria e como que a gente pode melhorar nesse quesito, já que estamos todos em casa neste momento, ou quase todos.
Verdade. É com Tô você, vendo pai. aqui a minha amiga entrou, a Cris tá mandando um beijo pra mim. Oi, Cris, saudade também. A Jé também. Então, você já começou a fazer a minha introdução aí, né? Ah, mas não tão bem quanto você, né? Eu, ah, acho que estamos num delay, calma lá, num delay aqui. Aí, Não, agora tá sim. tranquilo. Pra nós aqui tá tranquilo. Tá. Então, eu já tenho, deixa eu ver, 2020, eu comecei na fotografia, acho que foi em 2008, para ser bem exato, assim. Como, de fato, estudando mesmo, né? Eu sempre amei, adorei estar na frente das câmeras quando eu era criança, assim. Tipo, todo mundo pegava pra tirar foto, aí era aquela criança chata que entrava na frente e queria tirar foto. Mas daí depois eu comecei a querer eu tirar a foto, porque eu, né, pré-adolescente, a gente fica com vergonha, né? E Uhum. daí eu estudei fotografia porque eu fiz um intercâmbio que se chama Au Pair, que você mora, né, em um país. Na época que eu fiz, ou era Estados Unidos ou era França. Hoje tem Canadá, ai, não lembro mais se é na Inglaterra, acho que mais uns 3 lugares, assim. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu era recém-formada em comércio exterior, né, que foi minha primeira formação. E aí eu podia fazer um curso, e era um curso dentro de uma community college lá, tipo uma escola técnica, né, que não é uma faculdade, e eles têm o nome de community college. E daí eu fiz o inglês era de graça no estado que eu morei, e aí Uhum. sobrava crédito, e esses créditos eram em dinheiro mesmo, da minha bolsa de au pair, que eu era obrigada a fazer um curso, sabe? E aí eu entrei na fotografia, porque eu precisava de pontos do inglês, e a maioria dos estados lá o inglês é pago, e eu morei em Ohio. Ohio é um dos poucos estados onde o inglês era gratuito, né? Uhum. Para estrangeiro específico. Sim. E aí foi muito legal, assim, daí eu fiz fotografia lá. E aí no outro ano eu fiz de novo. E aí eu acabei entrando num grupo de estudos fotográfico, assim, de uma galeria de artes lá em Cleveland. E participando de uma exposição fotográfica coletiva, sabe? Uhum. Então, para mim foi bem importante estudar fotografia fora, assim. Eu tive um professor que era filósofo e era umas É uma coisas outra pegada, meio. né? Não que aqui não seja, não tenha qualidade, né? Mas geralmente esses cursos são mais focados assim quando é fora, né? Eles têm uma outra pegada, né? Uma outra cultura, né? Mais direcionado para a arte mesmo, né? Que Uhum. a gente aqui até então é muito difícil o coletivo, assim, o senso comum pensar em fotografia como arte, sabe? Sim. É recente isso mesmo, né? Não sei assim dizer porquê, mas até quando eu voltei, para mim foi um pouco difícil me encontrar, sabe? Me reencontrar. Então daí eu voltei em 2010, já com essa bagagem toda e vim morar em Curitiba, né? Porque Uhum. eu voltei a trabalhar com comércio exterior ainda. Aí foi uma vaga na área de desembaraço aduaneiro, de despacho, né? Que me zoavam assim. E Uhum. eu vim morar aqui em Curitiba. E você é E paulistano, né? Que nem eu, aí, né? eu sou paulistana. Sou lá da Zona Leste, mano. Bate aqui. É nóis. Vai, Corinthians. E daí, eu tentei ficar em São Paulo nessa época que eu voltei, mas daí acabou que eu fiquei 6 meses só gastando dinheiro que eu não tinha, Sim. né? E daí surgiu essa oportunidade aqui em Curitiba e eu vim pra cá. E em junho, nesse mês, eu faço 10 anos de Curitiba. Porra, eu sou mais Dia, velho aqui, hein? dia 14 de junho. Eu tô aqui faz 10 uns anos. 13 já, eu acho. Já 13. é, você já é curitibana, eu vou ser ainda. Diz que é uma década, né, que a gente É, vira pois é. curitibano. Pois é. Daí, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu comecei a pesquisar sobre fotografia
as escolas, tal, porque eu sabia que eu queria estudar fotografia de qualquer jeito, Uhum, né? E aí acabou que eu entrei na escola, na Portfólio de fotografia, que eu trabalho hoje lá, inclusive. uhum. Tem um trabalho E social lá também, né? Tem toda essa pegada com criança, né? tem, é Social. uma história linda, assim, super legal, assim. Eu, de aluna, eu hoje sou professora, então isso é muito Uhum, legal. E daí eu fiz pós-graduação também na universidade aqui na Tuiuti e tudo, né? E quando foi 2015, foi no final de 2014, não, foi no começo de 2015, ou final de 2014, não lembro agora. Mas enfim, eu acabei saindo do comércio exterior, né? Eles uhum. mandaram várias pessoas embora, tá? Eu fui no meio. Também já não estava tão feliz na área mesmo, graças a Deus saí. E aí acabou que eu comecei a dar aula, não foi muito rápido. Durante todo aquele ano eu fiquei sem trabalhar, tal, e o meu professor, que é o dono da Portfólio, me chamou para fazer um curso voltado para criança, porque Uhum. eu tinha essa coisa do palhaço já. Eu comecei a estudar palhaço Sim. aqui, fotografando palhaço. Então, E é, aí eu e já entro é, e é um nessa. nicho muito específico, né, Paty? Porque o que que acontece? Hoje, acho que como todo ramo que a pessoa acaba sendo um pouco mais autônoma, assim, né? Ou Aham. micro, tem demais, né? Fotografia tem É, demais. E tem muita gente boa, né? E aí você consegue ter esse tem. recorte através dessa história, dessa oportunidade que você teve, que é uma coisa que poucos têm, que é uma fotografia para criança, mas não é fotografar a criança quando nasce, chá de bebê, aquelas coisas. Você tem uma pegada muito social, né? De desenvolver a Exatamente. criança, o olhar. Conta um pouquinho como é que é isso. Isso é engraçado, porque ó, quando eu morava fora e estudava fotografia, eu era au pair, eu falava, nossa, é muito lindo fotografar criança. Eu tenho, assim, 2 anos, eu tenho um HD aqui com Uhum. muito material das crianças que eu cuidei lá. E eu tinha certeza que quando eu voltasse, eu ia fazer fotografia dos newborn, que são as criancinhas dentro dos Sim, negocinhos, sim. né, aquela coisa. E aí Quase eu cheguei amadora. aqui, assim, e eu cheguei aqui, primeiro que eu não trabalhei com foto, voltei ao meu antigo trabalho, depois comecei a estudar foto, e aí surgiu essa. Eu entrei no circo através da fotografia, né? Então, hoje eu falo que depois do circo me abriu portas e vice-versa. Uhum. Porque quando eu ia. Eu sempre tenho essa coisa de solitude do artista, assim, sabe? Tipo, eu vou sozinha e eu amava sair de manhã depois que eu descobri a feirinha do Largo. Então eu ia todo domingo de manhã fotografar sozinha. Botava o meu sonzinho aqui no ouvido e ia lá, né? Vamos Sim. lá e vamos fotografar. E aí acabei que eu fotografei muita gente que hoje é meu amigo, né? Tipo o Abel, o Paulo, fotografei o pessoal da Companhia dos Palhaços, né? Que não tem mais, tal, enfim. E acabei virando, assim, uma pessoa que estava em todo lugar para fotografar essa galera, assim. E um dia, conhecendo o pessoal dessa na feirinha, inclusive o Gerson Guerra do Agendarte me falou: Ah, tem aqui esse palhaço aqui, o Alípio. Você podia ir lá conhecer o espaço dele, porque eu, né, metida, ia lá conversar com ele todo Sim, sim, domingo. Aí sim. ele falou assim: Ah, vai lá conhecer o espaço, é Companhia dos Palhaços e tal. Aí fui. Aí assisti uma apresentação que parecia com o do improviso, jogos de improviso que eles faziam, esqueci o nome Uhum. agora. E aí eu achei super legal, falei, meu Deus do céu, que da hora isso. E fui conversar com quem era o dono do espaço, que é o Sim. Alípio Sarrafo, né? E eu falei, nossa, adorei, posso vir aqui fotografar, não sei o que. Eles, claro que pode, a gente só não tem dinheiro pra te pagar, mas pode. Aí todo sábado eu tava lá, sério, eu pegava minha bicicleta e ia pra lá. E aí eu tirava foto, tinha uma câmera velhinha assim, que eu não tinha Sim, grana pra comprar equipamento, né? sim. E aí eu fazia estrago com essa câmera, sabe? E daí acabou que nessa época o Alípio falou assim pra mim, ó, se você quiser fazer alguns cursos, você pode vir, porque a gente não tem como te pagar essas fotos, mas a gente tem como te Sim, dar os cursos. E eu fui sim. fazer uma oficina de balão com o, com Foi, o foi Tomate, fazendo, né?
Fui fazer uma oficina de palhaço de rua com o Chacovac, depois fiz uma oficina com o Sarrafo, fiz oficina com a Lípio, fiz oficina de maquiagem com a Sombrinha, com todo mundo. Então, quando eu vi, eu já Sim, estava lá dentro, assim, sim. já fazia uns 2 anos que eu fotografava eles e estava ali, com a galera, assim, como amiga. Hoje, né, essa relação foi bem legal, foi bem construída. E aí, um dia o Alípio falou, vou fazer um curso de palhaço, e você pode, né, pode entrar aqui e tal. E acabou que era para ser no sábado, numa turma. Eu fui um dia e arrumei um trabalho, que eu trabalhava sábado. E aí ele abriu uma turma na segunda-feira. Aí eu fui na turma de segunda-feira, conheci todo mundo foi Trupe Novembro, que é o Helder, a Kelly, o Thiago, Aí o pessoal toda a não máfia. sabe, né? O pessoal não sabe que É, a Semila conhece todo mundo, né? Foi dessas andanças aí, foi né? dessas andanças, exatamente. Aí, assim, fiz tudo quanto é oficina que podia e aconteceu na Companhia dos Palhaços entre 2012 até o fim deles ali. Até o Uhum, fim da Companhia dos Palhaços, né? sim. E aí eu fiquei nesses permutas e pra mim foi muito legal, assim, porque como eu construí essa relação, daí voltando lá no negócio das crianças que você falou, eu comecei a ver que tinha essa coisa lúdica em todas as fotos que eu fazia. Inclusive, Uhum, uma pessoa que é minha amiga hoje, que era minha professora na Portfólio, ela olhava as minhas fotos e ela falava: Meu, você tem muito uma pegada com criança, olha que legal, isso aqui é super engraçado, e nananá. Tá uhum. bom. Quando eu saí do comércio exterior de fato e recebi esse convite do Nilo para trabalhar na Portfólio, foram 3 meses eu indo lá quase todos os dias de bicicleta, assim, para a gente poder pesquisar mesmo. O que que eu posso trazer para a criança e não sei o quê. E esse convite veio porque eu sou palhaço, entendeu? Porque ele me Uhum. assistiu um dia como palhaço e falou: Nossa, ia ser super legal se ela viesse dar aula para criança aqui. E aí Sim, eu achei sim. maravilhoso. É muita Então, coisa da junto, minha. né? Você, né, a criança, o palhaço, a fotografia, né? É muita coisa junto que na verdade coloca pra fora quem é a Patizupo, né? Que explode ali na Totalmente. Semila, né? E eu consigo trazer os dois ao mesmo tempo, às vezes fica até confuso, né? Mas eu falo assim, ó, que quando eu sou Semila, eu não sou a Paty. Mas quando eu sou Paty, eu sou totalmente Semila, entendeu? Tipo, Sim. é esquisito, mas eu no dia a dia, uma coisa que eu desenvolvi, assim. Eu sempre fui engraçada, sempre fui uma criança tonta, assim, dos primos, na escola e não sei o quê. Mas eu morria de vergonha. Quando alguém ria de mim, Uhum. eu chegava chorando em casa e não sei o quê. E daí, quando eu comecei a estudar palhaço, eu percebi que aquela coisa que eu tinha de ser tímida me ajudava, né? Porque eu só Sim, conseguia me soltar com quem era meu amigo de fato, sim. no trabalho, enfim, né? E aí acabou Pois que eu é, né? comecei É a essa dar questão da aula. amizade, né? Eu acho que o que a gente é amigo há uns 3 anos e aí esses dias eu brinquei com você que depois de 3 anos que você me chamou do quê mesmo? De fio, De fiote. filho, né? Sim, Demora, a Semila demora. Assim, trazendo de forma bastante prática, assim, vamos um pouquinho para a prática, né? Dessa história aí que se a gente for contar, a gente fica muito tempo, porque realmente você tem muita bagagem. Nesse período que a galera tá, como a gente falou, né, aham, de quarentena e tudo mais, que tá todo mundo produzindo, eu sei que você tem um curso de fotografia pelo celular, né? E aí queria que você uhum. trouxesse um pouquinho alguns insights, assim, algumas dicas para quem está em casa começando a produzir, né? E como é que pode ficar bom com pouca coisa? Por onde a gente começa? O que que dá para usar? O que que você acha disso tudo que você tem para dizer para nós? Sim. Tem aquela coisa que eu sempre nas oficinas, né, de fotografia para celular, eu falo pro pessoal assim, não é o equipamento que faz um bom fotógrafo, né? E eu acredito que a questão do vídeo é a mesma coisa, porque o vídeo, né, o cinema, tudo veio da fotografia. Sim. Então, se você souber aonde está uma luz bacana, como que você faz enquadramento, né? Você não precisa de muito. Você só precisa Uhum. aprender. Então,
resumidamente, né, nesse bate-papo, seria a gente saber, né, vocês saberem aonde colocar esse, você, onde colocar sua câmera, onde Uhum. você se colocar para o vídeo e conseguir fazer essa leitura de ambiente no sentido luz, né? Então, assim, por exemplo, mas eu preciso ter uma luz, preciso ter um equipamento? Não, não precisa. Mas você precisa saber da onde está vindo aquela luz, né? Porque vamos Uhum. pensar, a gente é sombra, né? Sim. Então, se tiver isso em mente, que a luz ela tem uma direção e ela é em linha reta. Uhum. Então, independente se é uma luz natural vindo de fora do sol, tal, ou se é uma luz interna, você saber que você vai causar uma sombra aonde você posiciona o teu celular, né, ou a tua câmera. Então, não se posicionar aonde? Na frente da luz. Ou se tivesse uma luz aqui atrás de mim, ia Sim. estar refletindo em mim, no caso, a minha Sim. silhueta para vocês que estão me vendo, né? E tem Então, toda uma ter isso em questão mente. também, porque com relação à cena, né? Se a gente for falar assim de como construir cenas e como gravar isso, precisa ver Uhum. também que tipo de cena, se é uma cena onde eu vou estar aqui estático, se eu vou fazer alguma performance, né? Precisa ver a abertura, essas coisas. Isso. Olha, até tem essa dúvida. Eu não sei se as meninas estão assistindo aqui, mas a gente vai conversar sobre isso, inclusive que vai ter um cabaré online, que a gente vai tentar Uhum. fazer. Pensa no teatro. Então, assim, daí realmente tem que ser uma coisa demarcada, né? Daí Sim. falar, o palhaço não existe a quarta parede, tal. Vai ter a quarta parede porque você está gravando e ali é Uhum. a câmera, tal. Você tem esse limite. Sim. Então, quando você faz uma peça de teatro, você coloca um xizinho no chão, né? Com fita crepe e tal. E é até ali que a pessoa pode caminhar para poder falar e o iluminador te pegar ali para o pessoal não ver que você está no escuro, né? Então, ter essa ideia, né? Trazer o teatro para dentro da sua tela de celular, né? E qual que é o seu limite? Qual que seria a sua quarta parede? No caso, é o teu aparelho, é a tua câmera. Então, Uhum. tem um espaço na minha casa, pensei em todo o meu ambiente ali detalhado, que no caso não pensar na poluição, tudo que você tem atrás vai interferir na sua imagem. Se você Uhum. está fazendo algo para comédia e você precisa do que tem atrás, legal, é um cenário. Mas não Uhum. necessariamente é importante, né? Então, eu tô falando aqui para você, se o que eu tiver que falar como Semila ou como Paty for mais importante do que o meu cenário, então eu tô com o meu background aqui, né? Com o Background. meu, eu tô clean assim, tá Sim. branco, não preciso de nada. Sim. Você não E precisa eu de tô muita aqui, né? coisa, Tudo entendeu? torto, né? Aí você tem tudo errado. Não, brincadeira. Não, mas então, é o que vai funcionar. O Ó, porquê que você traz, né? Isso aí é uma linguagem, daí ó. entra nesse enquadramento todo que a fotografia traz, né? Sim. Você ter uma limpeza de cenário. Se aquilo vai ser útil para você, se você vai falar, se a gente está num bate-papo aqui e você tem fotos ali atrás do nariz, que eu vi que tem algumas, é bacana ter, entende? Uhum. Aí tem aquela zoeira de todo mundo botar os livros atrás, né, nas lives, agora estão até vendendo, que eu postei esses dias. Eu tenho já foto assim, quer ver, ó? E eu já sou o cara que tenho foto assim atrás de mim. Aí, ó. Meu Deus do céu, nessa não dá pra ver, é só se aproximando mesmo. Muito doido, né? Meu Deus, que Loucura. engraçado. Mas E aí? tem que. A gente tem que compor com esse cenário. Então eu acredito assim, ó, que compondo esse ambiente não precisa se preocupar tanto. O mais importante para você fazer esse vídeo é você saber de onde está vindo a luz, né? E Uhum. que ela não vai interferir. Se ela vir direto para cá na tua janela e for 4 horas, 5 horas da tarde, o sol se pôr, vai entrar uma luz muito forte. Ou, estando uma luz bem na minha frente, a câmera no meio, eu posso ficar assim com o olho, né? Sim, E sim, né? todas essas questões que nem são tão. Não é tão necessário você ter uma parafernália, vamos dizer, para poder Uhum. filmar. Não precisa. Sim, Realmente. O importante também é você pensar que o teu aparelho tem que estar estático, né?
Ah, eu preciso comprar um tripé para isso. Eu dei uma dica hoje para a Yara, minha amiga, a Yara, né, malabarista e tal, para ela botar num copo. Então você pega Sim, um copo de vidro, comprido, assim, onde caiba o teu celular aqui, e deixa ele em cima de uma banqueta para te se filmar, fosse for uma gravação né? em pé, né? Se fosse uma gravação em pé, no caso de você estar sozinho. Então Uhum. todas as gambiarras são válidas e eu gosto porque eu sou a rainha das gambiarras na vida, né? De Sim. verdade mesmo. Você fala assim, meu Deus, essa guria não tem nada, mas tem todas as gambiarras possíveis aqui em casa eu tenho. Mas não precisa, né? Você não precisa também ser um super youtuber. Vou lá comprar um kit YouTube só pra fazer vídeo na quarentena. Não. Sim. Tendo uma lâmpada em casa, a Yara entrou agora, que eu passei a dica Acabamos de dela. falar mal Ela dela. vai ter que assistir depois. Acabei de passar a É. dica pra você, Yara. Então, assim, coloca lá uma lanterna que você tenha, né? Se você achar que a iluminação tá tão ruim, não ilumina diretamente o teu rosto. Faça com que essa lanterna reflita num lugar branco, né? Então, por exemplo, vou tentar mostrar aqui em casa, ó. Eu tenho essa parede aqui, né, no meu quarto, tá vendo? E eu Sim. faço tipo um L. Então, essa parede eu não tenho nada e aqui na minha frente também eu não tenho nada. Então, eu vou colocar a luz direta na minha frente? Não. Penso em colocar a luz que vai refletir nesse lado branco e a luz vai voltar para mim, para eu ficar mais Sim. claro, se for o caso de você usar uma lanterna, entende? Então, Falei. assim, né, estático. E aí a gente consegue fazer um quadro iluminatório bacana também. Outra coisa bacana E também é você, pode falar, desculpa. se você não tem onde colocar essa lanterna, no caso, e você acha que a luz está ficando também um pouco forte, você pode botar um pano branco em cima da lanterna. Então você está com a lanterna aqui, ó, vou pegar uma caneta. Aí você tá com a luz muito forte saindo daqui, você bota um pano Sim, branco, né? Que ele vai passar por ela mais suave. Se não tiver uma opção de sim. refletir, de fazer rebater na parede, você tiver que botar direto em você, uma outra opção seria botar esse pano assim, ó, como uma capinha em cima e aí suaviza a luz no teu rosto, né? Essas gambiarras blaster aí que eu tenho de monte. Eu lembro que você, falando um pouco, né, que você está falando sobre luz, né? Mas Aham. você fez um vídeo uma vez falando sobre alguns passos importantes para trazer, por exemplo, mais intimidade com relação ao assunto que você está trazendo, porque assim, tem muita gente fazendo cena, mas essas cenas também às vezes são bate-papos, são lives, né? Então você falou sobre uma questão de construir cenas, é, de construir o cenário com coisas que faz sentido para você, que traz alguma relação com o que você faz, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa questão também. Uhum. Sim, sim. Ó, então vamos pensar o seguinte: você vai assistir uma peça de teatro que vai falar sobre a, os 101 Dálmatas. Aí você chega lá, o cenário é todo de peixe, não tem nada a ver, né? Sabe? Parece besta, e se a gente conversa assim, aí tem muita gente que se ofende, fala, você tá achando que eu sou burro? Não, não é isso, gente, por favor. Mas é que realmente acontece. E eu já participei de cursos, inclusive antes dessa quarentena maluca, onde a pessoa colocava, né, numa live, sei lá onde, Hum, YouTube, enfim, o que não tinha nada a ver atrás, né? No sentido, a casa dela, tá fazendo na cozinha uma receita, mas lá atrás tem um monte de utensílio que poderia não estar. Então, sempre pensar nessa coisa de limpar o ambiente e ter relação com o que você vai falar. Então, se você vai falar sobre literatura, né, ou se é uma conversa mais intelectual, é legal sim que você tenha hum. livro atrás de você, É por isso que né? o pessoal coloca livros, né? A Coloca gente, a gente livro. tem, a Não, gente tem mas não é porque põe livro, é porque realmente eles leem o Eu livro. sei, porque Eu a uso muito isso. pessoa conhece do assunto, né? Mais ou E menos aí por dá aí. aquela organizada, né? Eu tenho uma referência de cenário e iluminação que teve um pouco da tua influência também, que inclusive ela Aham. tá aqui, que é
a Helenice, a palhaça Pipi lá Sim, do nariz, né? Que eu todo o vi ela cenário também. dela, né, toda a contação de história dela, ela muda completamente o cenário com coisas bem simples, iluminação muito tranquila também, né? É, Exemplo que. ela usa a luz natural. Ela coloca sempre o celular onde ela consegue pegar a janela dela no melhor horário, Uhum, né? Então aquela ideia de você observar aonde que bate o sol na tua janela e não é tão forte, é super válida. Tá, se o pôr do sol vai ficar mais difícil para mim, porque eu vou ficar assim, então eu vou gravar de manhã, né? Pensar nisso também, porque é importante. Então, sim, que horário que na sua janela vai bater um sol mais suave para você colocar nessa a tua câmera, né, para filmar? Porque a gente usa muito isso na fotografia, né? Eu vou fotografar em casa, inclusive a Jéssica, minha amiga, estava aqui. A gente estava fazendo acompanhamento da filha dela, né, da Cora. uhum, E aí a gente sempre marcava no mesmo horário, porque na janela do quartinho dela, às 4 da tarde era o melhor horário para as fotos. uhum, Porque a luz era amarelinha e eu não precisava levar nada, assim, a não ser um pequeno sim, rebatedor que a gente tem. Mas aí também, gente, quem não tem um rebatedor daqueles de fotógrafo, não precisa. Só ir na uhum, Casa China e comprar uma placa de isopor branca que custa R$ 6,99. Eu comprei semana passada. Então você compra um negócio desse, tá? A luz vai chegar e vai bater nessa placa de isopor. Super funciona. Por quê? Quando você tá gravando e não vai mudar de espaço, então quando você vai estar, que nem a gente tá fazendo agora, você vai gravar um vídeo que você está estático ali, você sim, demarcou, colocou o teu celular, o tripé e direcionou essa luz, voltou nesse rebatedor. Você vai ter uma luz para 40 minutos de vídeo tranquilo, se você quiser 1 hora até, né? É diferente de você fotografar, que você vai fazer as fotos no mesmo lugar. E aí, quem se movimenta muito essa ideia de colocar o X no chão para poder saber esse limite é muito importante. Então, eu vou me movimentar porque eu vou mostrar como eu faço uma dança, né? Então, ó, tenha em mente que você andou, a tua lente sai de foco sim, também. Então, é sim. importante você testar tudo isso antes. E aí, antes de começar, vou fazer o quê? Vou testar para ver se eu tenho memória suficiente no meu celular. Vou Se eu ver tô com se a eu tô com bateria ok. 100% de bateria, né? E pense que com certeza, se você vai gravar, não vai ser da primeira que você vai acertar. Nunca é. Só se você é um expert, você já está fazendo 1000 vezes o negócio, sempre você vai Sim, acertar. Mas a sim, princípio, quando você vai gravar, né, a cena, você não vai gravar da primeira para dar certo. Sempre vai ser esse tipo mínimo três. Então você gravou uma, não deu errado, não pense que você, ai, que frustrado que eu vou ficar, nunca mais vou gravar. Não. É normal acontecer isso. Com todo mundo é normal. porque é porque assim, uma coisa é que a gente precisa conhecer o celular, né? Então precisa saber como trabalhar com ele, precisa conhecer o espaço que você está fazendo nesse novo ambiente e precisa se conhecer para, né, para poder fazer essa produção, né? Porque é um momento que está totalmente diferente, né? E, inclusive, tem muita gente com criança em casa, cachorro e barulho. Às vezes você tenta fazer uma coisa e tem vizinho, né? Tipo, grande maioria da galera, tipo, em apartamento, às vezes. Então, assim, às vezes vai demorar bastante, né? Para você conseguir realmente construir um material que para você faça sentido. A gente tem até uma pergunta aqui da Lenita, mas antes dela, o Rodrigo Viana tinha perguntado, voltando um pouquinho lá no início, que é Tá. mais fácil fotografar criança do que adulto, criança fica mais à vontade, não faz pose, etc. Que já fugiu um pouco do Fotograf... tema, mas tá lá. Ele quer saber Fotografar? se é mais fácil fotografar a criança ou o adulto. Nossa, é difícil porque eu gosto mais, né, de fotografar criança. É que depende do que é, né? Depende, é. Depende Contexto. muito do que é. Eu não gosto de pose, então pra mim seria mais fácil falar,
é mais fácil fotografar criança porque ela não vai parar na pose. Então você tem que Uhum. pegar o espontâneo dela, né? Sim. Eu tenho um problema, assim, com book, com book fotográfico, né? De tipo ser super. Vamos ali ficar super bela e maravilhosa, ou belo e maravilhoso para um editorial. Eu não Sim. consigo, eu acho que eu não conseguiria fazer fotografia dessa forma. Sim. Book não é minha praia, sabe? É uma Uhum. coisa que eu já fiz, mas eu, se fosse falar, eu ia falar como preferência. Tem muita gente que vai falar, nossa, eu não consigo. E realmente, porque criança é difícil, né? Sim. É muito É, rápido. porque É porque tem E esse até olhar a do Ari palhaço, né, que falou você isso. tem, né? Você tem o olhar É, do palhaço, que é? Se você quiser pegar a criança num estado que ela não gosta de estar, você não vai pegar. não Lá eu vai. queria uma foto da criança fazendo essa cara assim, sabe? Você vai ter que pegar ela no estado de criança, né? De Sim, quem ela é de fato. E aí você vai ter que pegar em movimento, vai, né? Vai sair do que às vezes o adulto quer. É o que a criança é, né? E aí é é. diferente, né? Geralmente os pais querem, né, que a criança pose ali, fica bonitinha, né? Mas a Sim. Ari tinha falado isso na live também, Uhum. sobre a coisa da questão do movimento, né? Detalhe, né? Criança é movimento, não adianta. Então, e eu, assim, fotograficamente falando, já que a gente voltou, eu trabalho o público que eu trabalho infantil é para as aulas, né? Eu Uhum. ensino a criança a fotografar, mas o meu olhar fotográfico tá 100% na produção cênica. Eu Uhum. faço fotografia de palco, é o que Sim, eu faço. Então, assim, luz para mim é meu sobrenome, é atrelado ao Patizupo, né? É sim. Patizupo Luz, se for ver, né? Tirando pizza e tal, né? Mas é um negócio que eu preciso saber muito. Então, luz é uma coisa que é o que a dica principal, se eu fosse dar uma, tanto para fotografar como para filmar, A é iluminação. você saber da onde está vindo a luz. Sim. Porque você ficar refém de uma montagem de luz, você não se Uhum. vira quando você não tem, né? Uhum. Então, é isso, assim, essa é a dica principal. Tem até um vídeo que eu falo lá no Instagram, que não é de Patizupa, é no outro lá, o meu comercial, vamos dizer assim, Sim. que é onde eu coloco esse detalhe, né? Sempre pensar assim, ó, quem tá vendo. Luz, câmera, ação. Quem que é ação? Eu. Olha eu aqui, eu tô atrás da câmera, tá vendo? Sim. Eu sou a câmera, quer dizer, eu sou a ação, a câmera tá aqui, a luz tá aqui. Então, luz, câmera, ação, Sim. né? Onde a ação é você fazendo a Sim. vez, né, do personagem na câmera. Sim. Tem mais uma pergunta aqui da Lenita, que daí a gente avança de novo e chega onde a gente estava, né? Quais são as dicas para quem é tímido e tem que fazer vídeo para o trabalho em home office e para o curso de palhaçaria que está fazendo? Aí ela tá jogando uma sardinha Tá aqui, ela tá jogando pro fazendo curso com nariz a gente, já, né? tá se ferrando no curso para fazer vídeo. O Edu, eu sei que vocês estão sofrendo no curso, mandando fazer vídeo e tal. Meu, timidez. Não pense que é só vocês que estão aí nesse primeiro contato com a palhaçaria que tem vergonha de fazer vídeo, tá? Porque, ó, vou falar a verdade, eu prefiro estar atrás da câmera, atrás da lente, fotografando ou filmando alguém. Quando eu tive que só fazer vídeo para os meus alunos, né, nesse período, nossa, eu fiquei quase uma semana dentro do quarto aqui, meu quartinho de estudos, falando, nossa, ficou horrível. Nossa, ficou horrível. Nossa, ficou horrível. Sabe? Eu só me Aí eu achava brigando com a horrível. luz. Então, assim, a primeira coisa que daí eu já entro como dica semila de ser, é ser cara de Sim. pau, né? Tipo, vou ser cara de pau mesmo. E uma coisa que vai ajudar tecnicamente é você ter em mãos o que você vai falar. Não a falar agora é a hora disso. Não. Por exemplo, assim, ó, tem um roteirinho que você consiga colar onde você precisa ler. Então, vou entrar no meu vídeo ali, vou começar a gravar e vou falar. O que que eu vou falar, né? Então vamos lá. Oi, pessoal, eu sou a Prof. Pati. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer slime, né? Então tem a ordem de roteiro mesmo. Número um,
vou me apresentar, vou dar boa tarde, enfim, qualquer coisa. Número 2, vou ensinar a fazer slime. Número 3, material, preciso. Para isso, vocês precisam ter tal, né? Então, Sim. é seguir um roteirinho mesmo, né? Isso é muito bom. O roteiro é uma coisa que ajuda maravilhosamente bem, assim, para todo mundo. Aí tem um problema que seria, você vai fazer você vai fazer essa gravação direta, se for, sei lá, 20 minutos de vídeo, você vai fazer 20 minutos gravando direto, no sequencial que a gente chama, Uhum. né? Não precisa, se você tiver como juntar os pequenos vídeos depois. Se você tiver um editor básico, InShot ou qual outro que junta fácil Ah, o assim? InShot eu tô usando bastante, assim, ele é muito simples, ele É consegue simples. salvar diversos tamanhos, ele é muito, muito didático, assim, eu não achei um melhor ainda. Aham. Pra mim, Ó, muito bom. não pira no negócio de falar assim, eu vou editar vídeo, porque todo mundo pensa que editar é fazer um super vídeo igual tem Felipe Neto no YouTube, essas coisas que aparece um negocinho aqui, Uhum. aparece, sabe? Não é isso, Sim, edição. Edição é você saber ordenar o seu roteiro, né? Então, se você tiver esse aplicativo InShot, que realmente ele é bem didático, como o Edu falou, faça lá, ó, eu vou fazer 5 videozinhos curtos, onde o uhum. primeiro eu vou me apresentar e falar o que eu vim fazer, o segundo eu vou falar para que material que eles vão precisar, né? Eu tô dando uma dica como professora, que eu acredito que Sim, tem muita gente aqui. sim, O terceiro eu vou fazer, o quarto eu vou mostrar como ficou e o quinto eu vou me despedir. Então isso é muito rápido. Então uma coisa que você levaria 20 minutos para gravar um vídeo linear ali de 20 minutos, você faz em 5. E aí você só tem esse editor para juntar os vídeos. Você juntou os 5, você tem lá 3 minutos de vídeo, né? uhum. Comece pelo mais simples. Não vão tentar, eu vou fazer uma coisa super power. Não ficou legal esses outros. Por quê? Porque o vídeo bacana é o vídeo simples. E Uhum. aí, outra coisa, quando você está enquadrado, uma coisa daí que me incomoda e eu sempre falo para os meus alunos: você vai tirar uma foto do horizonte na praia e você apresenta uma foto assim, com o horizonte torto, né? Particularmente isso, e esteticamente para fotografia não é legal. Apesar que Sim, todo mundo acha super legal, mas assim, sério, não é legal. Muita gente vai falar, olha que massa, mas assim, você não se sente bem vendo um horizonte caindo, né? Então pensa assim, você vai fazer um vídeo, o mais reto que tiver ali, tanto no modo retrato, que é o de pé, como na horizontal, que é o modo paisagem, né? Pense uhum. que você precisa enquadrar esse vídeo que você está fazendo. E até para você juntar depois e não dar diferença, é legal que ele fique bem enquadrado e no mesmo Sim, lugar, na sim. mesma posição. Porque senão fica um assim, outro assim, né? E aí você tem que ficar editando, como é que fala? O ângulo. O E nem ângulo. todos os aplicativos ajeitam o ângulo assim. Aí é complicado, né, de fazer. O aplicativo não ajeita. E aí, por Sim. exemplo, tava fazendo e só tinha a luz da janela e bem na hora o sol refletiu assim que, meu Deus, ficou horrível a luz, mas a minha voz ficou boa. Se der para gravar de novo, grave. Não tente salvar um negócio que você vai ter trabalho, porque senão Uhum. você vai ter mais trabalho tentando consertar esse erro do que se você fizer de novo, Sim. né? Então tenha isso, anota aí essas dicas que realmente funciona esse troço que eu tô dizendo. Paty, a gente falou aqui sobre iluminação, falou um pouquinho sobre enquadramento, é, falou um pouquinho sobre essas dicas, né, de fazer pequenos vídeos, que daí a gente já vai para edição, né, até deu aí a dica de aplicativo e tal. Tem, tem mais alguma dica, assim, que você fala assim, meu, é fundamental, para que não para que não dê mais trabalho, né, como você trouxe? Tem mais alguma outra coisa que você tem na manga? Fala assim, meu, que vem do celular, né? Ou seja, o tamanho, ou seja, para que tipo de rede social eu estou gravando, qual é o objetivo do meu material? Tem essas sacadas também, porque a gente sabe que para Instagram é de um jeito, para Facebook é de outro, né? E Exatamente. aí, não dá para você usar o mesmo vídeo. Então, às vezes, você tem que gravar dois.
porque até no próprio aplicativo vai criar aquelas barras laterais e tal. Laterais, é. É. É verdade. Então assim, quando você tiver com o seu celular, você entra em configurações, a princípio, quiserem anotar, tem a parte de configurações de câmera lá. Vai aparecer foto e vídeo, tá? E aí vai ter uma proporção que é 16:9. Que O daí tem a 16 do selfie, da câmera selfie e a da frente, né? mas uma vez que você arruma em configuração a foto, ou o vídeo, ou os dois, tem celular que não permite fazer com os dois, só Uhum. permite fazer com a foto, e tem celular que permite fazer com o vídeo e com a foto. Então, o mais correto é você ter esse padrão do 16:9. O que Uhum. é o 16:9? A área maior, 16/9 na área menor, tá? Aí você vai botar numa TV de tela plana, vai ficar o 16:9. Beleza. E Só o que se 16 você é aqui, né? for. O 16 é o horizonte e o 9 é o vertical, né? Se você estiver filmando na horizontal. Sim, Quando você vira, ele vai ficar 9/16, entendeu? Mas sim. esse é o padrão, tá? Esse é o padrão de configuração para tamanho e resolução da tela plana, tanto da televisão como do celular. E Uhum. hoje as telas dos computadores todas, né? Que não Sim. é a mesma da tubo, mas como ninguém mais tem televisão de tubo, a gente não precisa falar. Uhum. Aí, quando você for fazer um vídeo, vamos pensar. Vou botar no meu feed, o feed do Instagram, que é onde fica o vídeo ali. Eu vou fazer esse vídeo, ele vai ser visualizado no meu celular, mas ele vai para o GVT, enfim. Eu posso deixar esse vídeo na horizontal. Por quê? Porque a pessoa vai entrar lá no celular aqui de pé. Na hora que Sim. ela clica nesse vídeo, tem a opção de eu virar o celular e assistir na horizontal também. Então não se Uhum. preocupe quanto a isso. A única coisa que não dá para fazer virando é quando você vai fazer vídeos para stories no Instagram. Quando você assiste stories, o stories realmente é de pé. Então, eu vou fazer vídeo para o feed, penso em fazer na horizontal, porque daí vai, se o vídeo for longo, vai para o GVT e a pessoa consegue virar Sim. depois, né? Vou fazer vídeo para o stories, faço no modo retrato, que é o modo no vertical, porque não tem como virar. O stories está ali e vai ser daquele jeito. Vou fazer vídeo para o Facebook, é o mesmo padrão, né? Vou fazer para o feed do meu Facebook ali na minha timeline o vídeo na horizontal, que dá para virar, e os que vão ser compartilhados no meu stories é igual do Instagram, né? Geralmente as pessoas ficam em dúvida nisso, né? Ah, eu vou fazer em pé ou vou fazer deitado? Uhum. Então, eu aconselharia a pensar nessa forma. O vídeo vai para feed ou o vídeo vai para stories, né? Tá? Mesma coisa a foto de perfil, né? A foto minha perfil no meu Facebook, ela tem que ser no modo retrato, de pé. Para a Sim. capa do Facebook é melhor no horizontal a foto, né? Essa dica É, é só pensar nessa coisa da sim. capa e do perfil. Não, mas tem bastante problema com isso, né? Porque quando a gente começou a fazer as lives mesmo, e gravar uns videozinhos, a gente tinha muito problema com isso. Porque a É, gente gravava num modo, e aí quando ia subir, ficava de outro, né? E aí dava aquele. E agora, o que que eu fica. faço, né? E aí você ia editar, ficava aquelas barras mesmo, bem feias e tal. E com Fica. relação a áudio, né? Que a gente vê que depende do que você for gravar, você pode usar um aqueles fones de ouvido sem fio, ou o próprio fone, ou deixar em aberto mesmo, né? Então, quais são as dicas que você dá com relação a isso? Porque eu já vi muita gente gravar assim, tá, a iluminação tá boa, tá tudo perfeito, mas você não conseguia ouvir o áudio, muitas vezes porque às vezes a própria capinha do celular tava ali interrompendo o microfone, né? E tem várias questões com relação a isso também. Aham. Se não for algo que você vai fazer uma performance ali, você não vai se Sim. mover, for parado igual a gente tá aqui, é legal você usar o foninho de ouvido aqui, ó. Ai, Uhum. até caiu. Né? Porque daí o som fica mais limpo para quem tá ouvindo. Sim. Claro, é muito difícil a gente fazer, principalmente quem mora nas casas, né? Fazer um Uhum. vídeo que o som fica totalmente limpo. Muitos vídeos eu fiz e a minha cachorra começou a latir do nada, assim. Aí eu pus a cachorra no vídeo.
Falei, ela quer participar, né? Brincando ali, fazendo uma interação, enfim, e até Tem que essa ficou legal verdade depois. também, né? Tem essa verdade do palhaço que ajuda, né? Falando Porque pra tá todo palhaço. mundo num contexto agora, meu, tipo home office. Então, assim, lógico, se for um barulho estridente, não tem como, mas, meu, Não, que nem agora, tocou o telefone. Ah, eu falo, ah, parou, vou parar, porque, né, tocou o telefone. Ah, tocou o meu, telefone, Eu alô. até vi eu até participei de um congresso semana passada onde eles falavam isso, né? Foi bem legal porque foi de psicólogos, pedagogos e pais de alunos do Brasil todo, foi bem bacana. E eles falaram isso, né? O home office possibilitou a mãe ser a mãe mesmo. A mãe Sim, do filho que chora e do filho, ai, vem limpar minha bunda que eu fiz xixi de cocô. No meio da reunião Zoom, né, com o chefe, assim, tal. Tem essa verdade, né? Se você não tá fazendo um... A característica dos vídeos que a gente tem feito são vídeos caseiros. sim. Claro que é muito ruim para quem está assistindo ter uma interferência lá de fora, de buzina, né, ou de furadeira. Então, Uhum, não tem como eu evitar isso, vou esperar um horário mais calmo. Mas vamos testar com esse foninho de ouvido, se eu tiver. Se eu não tenho, espero um sim. horário mais calmo. E se for o caso de uma criança chorar ou do cachorro latir igual fui eu botei minha cachorra no meio do vídeo ali, né? Porque eu tava E é uma falando coisa sobre que como acontece na fotografar. hora, né? Não é contínuo, não tá acontecendo uma obra. Se é uma obra, esqueça, aí não tem como, né? Aí não tem como, exatamente. Bem isso. Então a dica é essa, né? Ver se realmente você não vai conseguir gravar aquele horário se tem um outro, ou usar o fone. Fica estranho gravando assim igual eu tô, né? Parece que. Não sei, mas a voz fica bem melhor no vídeo quando você grava assim. É que na verdade assim, eu vejo também que depende muito do que é o contexto, né? Como você falou, né? Se é um bate-papo, a pessoa sabe, né, que tá trocando uma ideia. Agora, se for realmente para produzir um vídeo, e eu vejo assim, porque eu produzo algumas coisas, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com os elementos, né? Por exemplo, eu É, vou fazer uma cena, tem que ver a questão se o pé que tá batendo no chão, ele não estoura no vídeo, se eu tô colocando uma música externa, se essa música ela não tá sobressaindo o que eu tô falando. Então tem tudo isso também, porque se eu vou fazer um vídeo onde eu vou tirar todo o som e vou colocar um som depois numa edição é uma coisa. é uma Agora, coisa, se há uma interação, né, meu simples andar, ele já causa um ruído, às vezes que depende do que eu estou fazendo, é desnecessário. Por exemplo, a gente está vendo as professoras, né? é Vai verdade. dar aula, vai dar aula, daí precisa andar. Se o tênis dela faz, ou dele faz aquele barulho de pato enquanto anda, esqueça, né? Esqueça. Ou você É presta verdade. atenção no pato ou você presta atenção na aula, né? Na aula. Para quem já manja de edição, o legal é isso, fazer sem o som, a gravar e depois botar o som, né? Mas Sim, como não é o caso, a ideia é facilitar, realmente é prestar atenção em tudo isso antes. E colocar o celular, porque o celular às vezes atrapalha muito mais do que o seu ambiente, né? sim, Vai tocar uma mensagem de WhatsApp ou de Instagram, deixar o celular no modo avião quando você começar a gravar, sim. né? Esse vídeo ali. É, Falando em gravação, que a gente consiga depois olhar, assistir para ver se vai publicar, né? O ao vivo é mais diferente, porque o ao vivo tem isso também. o Todo ao mundo vivo tá tem. acostumado, né? Mas se você está gravando cena, né? Então aí você tem que ter esse cuidado, né? Porque Uhum, geralmente o pessoal tá gravando às vezes para editar, ou tá gravando para alimentar um trabalho, né? Né, até de palhaço mesmo e tal. Então também é importante ter esses cuidadinhos, né? sim. Paty, acho que para a gente se aprofundar mais nesse tema, acho que é legal as pessoas seguirem você, né, e te acompanharem mais de pertinho, porque daí cada cenário é um, né? Mas eu acho que já são dicas importantes, né? A gente falou um pouquinho aí de iluminação, edição, áudio, né, do próprio estado também e tal. Então, conta aí para nós as suas redes, como é que as pessoas podem acompanhar você, né? O que que você aborda no teu curso também. E aí já te provoco aqui uma coisa que a gente nem tinha falado, é se você está preparando alguma coisa pro online aí, para trazer a galera para conhecer mais sobre esse assunto também. Sim. É com você. Então,
Eu tô estudando essa coisa do online, de fazer os cursos online mesmo. Já tem uns 40 dias que só tô bem focada nisso. E até tive uma turma particular, assim, de amigas que vieram para fazer, né? Uhum. E eu estou fazendo as aulas tanto nesse grupo fechado, que seria o particular, como pela escola Portfólio também. Quem quiser seguir aí no Instagram o pessoal Patizupo, eu vou explicar agora, porque o Edu também fica às vezes bravo comigo, que eu tenho vários Instagram, mas não é. Ó, o Patizupo é o meu trabalho autoral, então lá eu vou colocar a minha criação na fotografia, né? E não vai ter fotos, não vai ter nada comercialmente falando, né? Uhum. Porque eu não tenho, não coloco, não, fiz um site e já cancelei por vários motivos, tal, não consegui manter. E então esse é o meu, pessoal, fotógrafo autoral, não sei o quê. Eu tenho o de palhaça, que tá aí no nariz, né? No Fusca com Semila, que é o meu Instagram de palhaça Semila. Então, eu trabalho de circo, trabalho com o nariz solidário, o meu especificamente é palhaço, né? Então, vai estar ali, nesse perfil. E aí eu criei, né? Eu já tinha um perfil criado, mas eu só alterei o nome. Se chama Say Cheese, fotografia em inglês, Say Cheese em inglês. Por quê? Escreve aí, manda pra galera aí. Tá, vou escrever. Porque eu dou aula para as crianças, dou aula nesse colégio que eu dou aula, a escola é bilíngue. Então eu tenho que falar em inglês com eles, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a pesquisar toda essa coisa de abertura de empresa e não sei o quê, eu precisava de um nome fantasia e eu não sabia. Eu fiquei nisso uns 6 meses. Como que eu vou ter um nome? E daí, Say Cheese, né? Say Cheese. Todo mundo fala, diga X. E aí, nesse perfil é onde eu tenho colocado as oficinas e o trabalho dos alunos, tanto as crianças como os adultos, né? Uhum. E as crianças ali, o trabalho das crianças do projeto que eu faço, eu dou aula num projeto social pelo Instituto Portfólio, né? Que é a escola que eu trabalho também. Então, esse é o meu perfil, vamos dizer, perfil CNPJ, é CITIS e fotografia em inglês. Eu Quem falei, quiser são três acompanhar, perfis, eu nunca sei qual falar com ela, agora eu sei, né, galera? Mas assim, eu super indico, né, tanto no perfil de Semila, não, tanto no perfil de Patizupo quanto no Seitize, para falar mais objetivamente de fotos, é, tem muita coisa massa, assim, você entra lá, parece aquelas fotos de banco de imagem, só que com uma singularidade muito de Patizupo, então indico para vocês, entrem lá. E Pati, obrigado, acho que a gente conseguiu que trazer um bom. pouquinho dessa realidade, né? Ah, tomara que sim, né? Acompanhe lá pelo Seitis, porque é por lá que eu vou trazer mais novidades, assim. Faço pequenos stories também com dica. Essa semana eu vou fazer outra live lá com os meus alunos, né? Então sempre eu coloco coisa lá relacionada à fotografia e vídeo. Eu acho que eu até posso dar uma dica aqui também para compartilhar. A gente tem pouquinho tempo aí, um pouco mais de 1 minuto. Para a galera que está fazendo vídeo de palhaço em hospital, é bom a gente lembrar que palhaço é menos e no hospital a gente trabalha bastante com o silêncio, né? Para evitar nesse momento online da gente fazer aqueles vídeos com a galera entrando de forma estridente, ué, né? Já sai, já entra na live não, no vídeo achando que palhaço é esse ser que precisa estar gritando no vídeo, né? Então a gente pode trabalhar de forma mais simples, porque no vídeo se explode também, né? Então os É, vídeos mais interessantes que a gente tem visto são aqueles que trabalham o mínimo, o menos simples, é mais. menos é mais o olhar, né? É, O sussurro, a gente tem feito vídeo com sussurro e é bem legal. Mas que é isso, massa! 30 segundos. Galera, obrigado para todo mundo que ficou aqui. Siga a Obrigado, gente. galera. Estamos Sigam juntos, lá. sempre. Sim, Um valeu, abraço, Edu. gente. Valeu.
Um Fiquem aqui um beijo. pouquinho Espero que eu mais com mais ajudei um. vocês. Tamo juntos. Tchau, galera. Vai acabar 5, 4.